Existe uma ideia silenciosa que aprisiona milhões de pessoas sem que elas percebam. A ideia de que riqueza nasce de sorte, de oportunidades raras ou de talentos extraordinários que poucos possuem. Mas essa ideia não resiste quando você olha para certos homens que começaram sem nada, sem contatos, sem dinheiro e sem qualquer garantia de que dariam certo. Henry Ford foi um desses homens. E o que ele construiu não foi apenas uma empresa, ele construiu um método. Um padrão invisível que, uma vez entendido, muda completamente a forma como você enxerga dinheiro, trabalho e crescimento. Porque Ford não ficou rico apenas por criar um produto. Ele ficou rico porque entendeu algo que a maioria ignora até hoje. Antes de se tornar um dos homens mais ricos da história, Ford era apenas mais um trabalhador, tentando sobreviver em um sistema que não favorecia quem estava começando. Ele não tinha capital inicial relevante, não tinha investidores esperando por ele, e não vivia em um ambiente onde o sucesso era provável. O que ele tinha era uma obsessão silenciosa por entender como as coisas funcionavam. E é exatamente aqui que começa a primeira ruptura mental que separa quem enriquece de quem permanece no mesmo lugar por anos. A maioria das pessoas tenta ganhar dinheiro antes de entender o sistema que gera dinheiro. Ford fez o oposto. Ele estudou o jogo antes de tentar vencê-lo. O que torna o caso de Henry Ford perigoso para quem assiste não é apenas o resultado final, mas o caminho, porque o caminho revela padrões que são desconfortáveis de aceitar. Mostra que esforço sem direção não gera riqueza. Mostra que talento sem estrutura não escala. Mostra que trabalhar mais horas não significa sair da escassez. E, principalmente, mostra que o problema não está apenas na falta de oportunidade, mas na forma como a maioria interpreta o que é uma oportunidade de verdade. Ford falhou diversas vezes antes de acertar, mas cada falha não era um retrocesso. Era uma leitura mais precisa do jogo que ele estava jogando. Se você assistir até o final, não vai encontrar uma história motivacional. Vai encontrar algo mais útil e mais perigoso. Vai entender como Ford pensava, como ele tomava decisões, onde ele errou e o que esses erros revelam sobre o dinheiro de verdade. Porque riqueza não nasce de um momento isolado. Ela nasce de um conjunto de decisões repetidas ao longo do tempo, alinhadas com um entendimento claro do sistema. E quando você começa a enxergar esse sistema, algo muda. O dinheiro deixa de parecer algo distante ou aleatório. Ele começa a parecer previsível. E quando algo se torna previsível, ele deixa de ser um mistério e passa a ser um jogo que pode ser jogado. Capítulo 1. O erro invisível que mantém pessoas presas por anos. Existe um erro silencioso que se repete em milhões de vidas, todos os dias, sem que ninguém perceba que está cometendo ele. Um erro que não aparece nas conversas, não é ensinado nas escolas e raramente é exposto de forma direta. É o erro de tentar ganhar dinheiro sem antes entender o sistema que produz dinheiro. A maioria das pessoas cresce acreditando que enriquecer é uma consequência de trabalhar mais, estudar mais ou buscar mais oportunidades. Mas Henry Ford percebeu algo que muda completamente essa lógica. Ele entendeu que esforço aplicado no lugar errado não constrói riqueza, apenas prolonga o cansaço. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos trabalhando, melhorando de renda, mas continuam presas no mesmo nível financeiro. Antes de qualquer sucesso, Ford não estava tentando enriquecer. Ele estava tentando entender. Enquanto outros buscavam empregos melhores, salários maiores ou caminhos mais rápidos, ele estava observando máquinas, processos, produção, tempo, custo e eficiência. E esse comportamento cria uma divisão invisível entre dois tipos de pessoas: as que tentam extrair dinheiro do sistema sem compreendê-lo, e as que estudam o sistema até encontrar onde o dinheiro realmente nasce. Essa diferença parece pequena no começo, mas ao longo do tempo ela se torna brutal. Porque quem entende o sistema começa a enxergar padrões que outros não veem. Começa a perceber desperdícios, gargalos, oportunidades escondidas e formas de multiplicar esforço.
Enquanto isso, quem não entende continua trocando tempo por dinheiro, sem perceber que está jogando um jogo que não foi feito para ele ganhar. Ford não começou com uma fábrica, ele começou com curiosidade. E isso pode parecer simples demais, mas é aqui que a maioria falha. Porque curiosidade direcionada não é distração, é investigação. Ford desmontava coisas, testava ideias, falhava em silêncio e voltava para tentar de novo. Ele não estava acumulando dinheiro no início. Ele estava acumulando compreensão. E essa é uma das verdades mais ignoradas sobre riqueza. Dinheiro não é o primeiro ativo que alguém constrói. O primeiro ativo é a capacidade de enxergar como ele é gerado. Sem isso, qualquer ganho financeiro se torna instável, porque quem não entende o sistema pode até ganhar, mas não consegue manter nem expandir. Ao longo do tempo, Ford começou a perceber algo que a maioria ainda ignora. O dinheiro não está no esforço isolado. Ele está na organização do esforço. Ele não está em trabalhar mais, mas em fazer com que o trabalho produza mais resultado com menos desperdício. E isso muda completamente a forma como alguém se posiciona no jogo. Porque quando você entende isso, você para de buscar apenas renda e começa a buscar eficiência. E eficiência é o que transforma trabalho comum em resultado incomum. Enquanto outros aumentavam horas, Ford buscava reduzir movimentos. Enquanto outros focavam em produzir mais, ele focava em produzir melhor. E esse tipo de pensamento cria uma vantagem que não aparece de imediato, mas se acumula de forma inevitável. Existe uma história pouco explorada sobre esse período da vida de Ford que revela exatamente isso. Antes de fundar a Ford Motor Company, ele participou de outros projetos que fracassaram. E esses fracassos poderiam facilmente ter sido interpretados como falta de capacidade, mas não foram. Porque Ford não analisava o resultado apenas pelo sucesso ou fracasso imediato. Ele analisava pelo aprendizado estrutural. Cada tentativa que dava errado revelava um problema no processo, uma falha na execução ou uma limitação no modelo. E essa forma de interpretar a realidade muda completamente o jogo, porque quem interpreta erro como perda para, mas quem interpreta erro como leitura continua, e quem continua ajusta, e quem ajusta eventualmente encontra o caminho. A maioria das pessoas não percebe, mas esse é o ponto onde o destino financeiro começa a ser definido. Não é no primeiro dinheiro ganho, é na forma como alguém reage antes dele existir. Ford não ficou rico porque teve uma ideia brilhante e isolada. Ele ficou rico porque construiu uma base de entendimento que permitiu que uma ideia funcionasse quando ela finalmente apareceu. E isso quebra uma ilusão comum. A ilusão de que riqueza vem de um momento. Não vem. Ela vem de preparação invisível que se acumula até que uma oportunidade faça sentido. E quando essa oportunidade aparece, só quem construiu essa base consegue enxergar. Enquanto isso, a maioria continua presa em um padrão repetitivo. Trabalha mais, tenta melhorar de vida, busca novas formas de ganhar dinheiro, mas sem nunca questionar a estrutura por trás disso. E é por isso que tantos ficam anos no mesmo lugar, mesmo se esforçando, porque estão jogando um jogo sem entender as regras. Estão tentando avançar sem saber onde realmente estão pisando. E isso gera um ciclo difícil de quebrar. Mais esforço, mais frustração, mais tentativa, mais cansaço. E pouca evolução real. O método de Henry Ford começa exatamente onde a maioria nunca começa, na compreensão. Antes de acelerar, ele desacelerou para observar. Antes de expandir, ele estudou. Antes de buscar dinheiro, ele buscou clareza. E isso parece lento no início, mas se torna explosivo no longo prazo. Porque quem entende o sistema não depende de sorte, depende de leitura. E leitura pode ser aprimorada, pode ser treinada, pode ser aprofundada. E isso coloca o controle do jogo nas mãos de quem está disposto a enxergar além do óbvio. Se existe uma primeira camada para entender como alguém constrói riqueza do zero, ela não está em dinheiro, investimento ou oportunidade.
Ela está na forma como essa pessoa interpreta a realidade. Ford não via trabalho como fim. Ele via trabalho como experimento. Não via erro como fracasso. Via erro como ajuste. Não via dinheiro como objetivo imediato. Via dinheiro como consequência de um sistema bem compreendido. E quando essa lógica se instala, tudo muda. Porque você deixa de correr atrás do dinheiro e começa a construir as condições para que ele venha até você. Capítulo 2. Menos porque a maioria ganha mais, mas continua financeiramente fraca. Existe um momento específico na vida de muitas pessoas em que algo aparentemente melhora. O salário aumenta, uma nova oportunidade aparece, a renda cresce. E por um curto período surge a sensação de progresso. Mas com o tempo, algo estranho acontece. A vida não muda tanto quanto deveria. O dinheiro entra, mas não se acumula. As decisões continuam impulsivas. O padrão de consumo sobe na mesma velocidade da renda. E no final, a estrutura financeira continua frágil. Esse é um dos fenômenos mais comuns e menos compreendidos quando se fala em riqueza. E Henry Ford percebeu isso cedo, antes mesmo de ter dinheiro relevante. Ele entendeu que ganhar mais não significa ficar mais forte financeiramente. Significa apenas movimentar números maiores dentro da mesma lógica. Ford observava não apenas máquinas, mas pessoas, trabalhadores que recebiam mais, mas não saíam do mesmo lugar. Pequenos empresários que cresciam rápido, mas quebravam logo depois. E ele começou a perceber um padrão que se repetia com uma precisão quase matemática. Quando a renda cresce antes da estrutura mental e estratégica, o dinheiro não constrói, ele apenas circula. E isso explica por que tantos profissionais bem pagos vivem constantemente pressionados financeiramente. Não é falta de dinheiro, é falta de controle, de leitura e de intenção. O dinheiro, nesses casos, não está sendo usado como ferramenta de construção. Está sendo usado como resposta emocional. Enquanto isso, Ford desenvolveu uma lógica completamente diferente. Ele não estava preocupado em aumentar sua renda pessoal rapidamente. Ele estava preocupado em construir algo que pudesse gerar renda de forma previsível e escalável. E essa mudança de foco é decisiva, porque quem busca renda imediata tende a tomar decisões curtas. Quem busca a estrutura toma decisões longas. E decisões longas, no início, parecem lentas, mas são elas que sustentam o crescimento real. Ford estava menos interessado em ganhar hoje e mais interessado em criar um sistema que continuasse produzindo amanhã, depois e depois. Existe um contraste importante aqui que revela tudo. Enquanto muitas pessoas melhoram de vida e aumentam seus gastos automaticamente, Ford fazia o oposto. Ele aumentava sua capacidade de produzir antes de aumentar seu padrão de consumo. Isso parece simples, mas é uma das divisões mais claras entre quem constrói riqueza e quem apenas melhora de renda. Quem constrói entende que o dinheiro precisa ser reinvestido naquilo que gera mais dinheiro. Quem não constrói usa o dinheiro para validar uma nova identidade. E esse comportamento, repetido ao longo do tempo, define o resultado final. Ao observar o mercado e os negócios da época, Ford percebeu que a maioria das empresas não quebrava por falta de receita, quebrava por falta de controle. Custos mal gerenciados, expansão precoce, decisões impulsivas e ausência de visão de longo prazo. E isso não mudou. Esse padrão continua se repetindo hoje em diferentes formas. Pessoas que começam a ganhar bem e imediatamente aumentam o padrão de vida. Negócios que crescem rápido e colapsam por falta de estrutura. Profissionais que atingem um novo nível de renda, mas continuam financeiramente vulneráveis. O problema não está no quanto entra, está no que é feito com o que entra. Ford construiu sua riqueza com base em um princípio que a maioria ignora. O dinheiro precisa ser direcionado antes de ser desfrutado. Ele não via o dinheiro como algo para gastar. Via como algo para fortalecer o sistema que o produzia. Isso significa reinvestir,
ajustar processos, melhorar eficiência e expandir de forma estratégica. E esse comportamento cria uma vantagem que não é visível no curto prazo, mas no longo prazo ele se torna esmagador, porque enquanto uns estão consumindo o que ganham, outros estão multiplicando o que ganham. Existe uma história que ilustra perfeitamente esse ponto. Durante a construção de seu negócio, Ford enfrentou momentos em que poderia ter optado por ganhos rápidos. Poderia ter vendido sua participação, poderia ter reduzido seus padrões de qualidade para lucrar mais no curto prazo. Poderia ter seguido caminhos mais fáceis, mas ele escolheu manter o foco na estrutura. Escolheu manter o controle, ajustar o sistema e fortalecer a base. E essa escolha atrasou alguns ganhos imediatos, mas garantiu algo muito mais importante: sustentabilidade e escala. E quando a escala veio, ela veio com uma força que decisões curtas nunca teriam permitido. Enquanto isso, a maioria continua presa em um ciclo previsível. Aumenta a renda, aumenta o padrão de vida, assume mais compromissos financeiros, perde flexibilidade, e quando surge uma oportunidade real, não tem margem para aproveitar. Esse ciclo cria a ilusão de progresso, mas na prática, mantém a pessoa no mesmo lugar, porque o problema nunca foi apenas ganhar mais. O problema sempre foi não saber o que fazer com o que se ganha. Ford não apenas evitou esse erro, ele construiu um método oposto. Ele tratava cada recurso como uma peça de um sistema maior. Cada decisão financeira era avaliada pelo impacto que teria no futuro, não apenas no presente. E isso exige um tipo de disciplina que a maioria não desenvolve, porque vai contra o impulso natural de consumir, de validar conquistas rapidamente, de transformar renda em conforto imediato. Ford entendeu que conforto precoce enfraquece estrutura, e estrutura fraca não sustenta riqueza. Essa é a segunda camada do método. Não basta entender o sistema, é preciso agir de acordo com ele. E isso significa resistir a padrões comuns, evitar decisões impulsivas e construir uma relação diferente com o dinheiro. Uma relação baseada em estratégia, não em emoção, porque no final, o dinheiro não responde ao quanto você ganha. Ele responde ao quanto você entende e controla o jogo que está jogando. E quem ignora isso pode até crescer, mas dificilmente se mantém. Capítulo 3. O poder da simplificação. Como Ford transformou complexidade em riqueza. Existe um erro silencioso que faz muitas pessoas e empresas trabalharem mais do que deveriam e, ainda assim, produzirem menos do que poderiam. Esse erro não está na falta de esforço nem na ausência de oportunidade. Ele está na complexidade desnecessária. Quanto mais complexa uma operação se torna, mais difícil é escalar, mais difícil é manter controle e mais fácil é perder dinheiro sem perceber. Henry Ford enxergou isso antes da maioria. Enquanto muitos buscavam crescer, adicionando mais elementos, mais processos e mais variações, ele fez o oposto. Ele removeu. Ele simplificou. E foi exatamente essa decisão que transformou seu modelo em uma máquina de gerar riqueza. Antes de Ford revolucionar a indústria, os automóveis eram produtos quase artesanais. Cada carro era montado com variações, ajustes individuais e um nível alto de personalização. Isso tornava o processo lento, caro e inacessível para a maioria das pessoas. O carro era um produto de luxo. E a lógica dominante dizia que, para crescer, seria necessário produzir mais unidades mantendo essa complexidade. Ford não aceitou essa lógica. Ele percebeu que o problema não era a demanda, era o processo. E quando ele mudou o processo, ele mudou tudo. A criação da linha de montagem não foi apenas uma inovação técnica. Foi uma mudança de mentalidade. Ford entendeu que, ao dividir o processo em etapas simples, repetíveis e padronizadas, ele poderia reduzir drasticamente o tempo de produção, diminuir custos e aumentar a escala.
E esse princípio vai muito além da indústria automotiva. Ele revela uma das regras mais poderosas da construção de riqueza. O dinheiro cresce onde o processo é simples, eficiente e replicável. Onde existe complexidade excessiva, existe desperdício. E onde existe desperdício, existe limitação de crescimento. Enquanto outras empresas tentavam melhorar produtos já complexos, Ford simplificava o próprio modelo de negócio. Ele reduziu variações, padronizou peças e eliminou tudo que não contribuía diretamente para a eficiência. Isso ficou famoso na frase associada a ele: você pode escolher qualquer cor, desde que seja preta. Isso não era apenas uma decisão estética, era uma decisão estratégica. Menos variações significavam menos custo, menos tempo e menos erro. E isso criava uma vantagem competitiva que não podia ser facilmente copiada. Existe um ponto aqui que a maioria ignora. Simplificar não significa fazer algo inferior, significa tornar algo mais eficiente. E eficiência, no mundo real do dinheiro, é uma das maiores fontes de vantagem, porque ela permite produzir mais com menos, permite crescer sem perder controle, permite escalar, sem depender de esforço proporcional. Ford não estava criando apenas carros, ele estava criando um sistema que multiplicava resultado com base na organização do trabalho. Essa lógica pode ser observada em vários momentos da trajetória dele. Cada decisão importante passava por um filtro simples. Isso torna o sistema mais eficiente ou mais complexo. Se tornasse mais complexo sem necessidade, era descartado. E esse tipo de disciplina é raro, porque muitas vezes a complexidade parece progresso. Adicionar coisas dá a sensação de evolução. Mas, na prática, muitas dessas adições apenas dificultam o crescimento. Ford entendeu que crescer não é adicionar sem critério, é remover até que reste apenas o essencial que gera resultado. Existe um contraste interessante quando se observa outros negócios da época. Muitas empresas tinham produtos bons, demanda razoável e até acesso a mercado, mas falhavam em escalar. E a razão quase sempre era a mesma: processos desorganizados, excesso de variação e falta de padronização. Enquanto isso, Ford avançava com um modelo que parecia simples demais, mas que era extremamente eficiente. E essa eficiência acumulada ao longo do tempo criou um domínio de mercado difícil de ser combatido. O que isso revela é uma verdade que pode ser aplicada em qualquer área. A maioria das pessoas tenta crescer adicionando esforço, mas crescimento real vem da melhoria do sistema. Se o sistema é ruim, mais esforço apenas aumenta o desgaste. Se o sistema é bom, o esforço se multiplica. Ford não trabalhava apenas mais. Ele fazia com que cada unidade de trabalho produzisse mais resultado. E isso muda completamente a dinâmica de qualquer atividade econômica. Outro ponto importante é que a simplificação permite clareza. Quando um sistema é simples, fica mais fácil identificar erros, ajustar processos e melhorar continuamente. Quando é complexo, os problemas se escondem. E problemas escondidos geram perdas silenciosas. Ford construiu um modelo onde tudo era visível, mensurável e ajustável. Isso deu a ele um nível de controle que muitos concorrentes não tinham. E controle, quando bem aplicado, se transforma em lucro. Enquanto isso, a maioria continua presa em uma lógica oposta. Acredita que para crescer precisa fazer mais coisas, atender mais demandas, diversificar cedo demais e complicar processos que poderiam ser simples. E isso cria um cenário onde o esforço aumenta, mas o resultado não acompanha, porque o problema nunca foi falta de trabalho, foi excesso de desorganização. O método de Ford mostra que riqueza não nasce apenas de boas ideias ou muito esforço. Nasce da capacidade de transformar um processo complexo em algo simples, repetível e eficiente. E essa transformação exige disciplina. Exige dizer não para o que não agrega. Exige foco no essencial. Exige entender que cada camada de complexidade adicionada sem necessidade é uma barreira ao crescimento. Se existe uma terceira camada nesse método, ela está aqui. Não basta entender o sistema e não
Basta controlar o dinheiro. É preciso estruturar a forma como o valor é produzido. E isso passa diretamente pela simplificação, porque no final, quem consegue fazer algo de forma simples e eficiente sempre vence quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo de forma desorganizada. E essa diferença, ao longo do tempo, não apenas aparece, ela se torna impossível de ignorar. Capítulo 4, Manus Scala. O momento em que o dinheiro deixa de depender de você. Existe um ponto específico na construção de riqueza onde tudo muda. Um ponto onde o dinheiro deixa de ser resultado direto do seu esforço e passa a ser consequência de um sistema que funciona, mesmo quando você não está presente em cada detalhe. Esse ponto se chama escala. E Henry Ford entendeu isso de forma tão precisa que transformou sua operação em algo que crescia além da capacidade humana de acompanhar manualmente. Enquanto a maioria das pessoas permanece presa na troca direta de tempo por dinheiro, Ford construiu algo que quebrava essa lógica. Ele criou um sistema que produzia continuamente, independentemente do esforço individual. Antes de atingir esse nível, Ford passou por uma fase crítica. A fase onde tudo ainda dependia diretamente dele. Decisões, ajustes, testes, erros e melhorias. E essa fase é inevitável. O processo começa pequeno, manual e limitado. O problema é que muitas pessoas nunca saem dela. Continuam centralizando tudo, controlando cada detalhe e acreditando que isso é necessário para manter qualidade. No curto prazo, isso pode até funcionar, mas no longo prazo, isso impede crescimento, porque existe um limite claro para o quanto uma pessoa consegue produzir sozinha. E quem não rompe esse limite, inevitavelmente trava. Ford percebeu isso cedo. Ele entendeu que, se o sistema dependesse constantemente da sua presença, ele nunca cresceria de forma significativa. Então ele começou a construir algo diferente. Um processo que pudesse ser executado por outros, com consistência e eficiência. E isso exigiu algo que a maioria evita: abrir mão de controle direto para ganhar controle estrutural. Em vez de fazer tudo, ele começou a desenhar como tudo deveria ser feito. Em vez de executar, ele passou a organizar a execução. A linha de montagem foi apenas uma parte visível dessa transformação. O que realmente importava era o que estava por trás dela. Um sistema replicável. Cada etapa definida, cada movimento calculado, cada função clara. Isso permitia que qualquer pessoa, com treinamento adequado, pudesse participar do processo sem comprometer o resultado final. E isso muda completamente a dinâmica do crescimento. Porque quando um processo pode ser replicado, ele pode ser expandido. E quando ele pode ser expandido, ele pode gerar riqueza em uma escala que esforço individual jamais alcançaria. Existe um contraste importante aqui que revela tudo. Enquanto muitas pessoas tentam crescer fazendo mais, Ford cresceu fazendo com que mais pessoas pudessem produzir dentro de um mesmo sistema. Ele não multiplicou esforço, ele multiplicou capacidade. E essa diferença é o que separa a renda de riqueza. Renda cresce com esforço. Riqueza cresce com estrutura. E estrutura exige organização, padronização e clareza. Ao longo do tempo, Ford começou a perceber que escala não era apenas sobre produzir mais, era sobre manter consistência enquanto produzia mais. Porque crescer sem controle gera caos. E caos destrói valor. Então ele criou um sistema onde cada parte funcionava de forma previsível. Isso permitia crescimento sem perda de qualidade. E isso é raro, porque a maioria dos negócios cresce de forma desorganizada e perde eficiência no caminho. Ford fez o oposto. Ele organizou primeiro, depois expandiu. Outro ponto decisivo foi a forma como ele tratava pessoas dentro do sistema. Ele não esperava que cada trabalhador fosse excepcional. Ele construía o processo de forma que pessoas comuns pudessem produzir resultados extraordinários dentro dele. Isso é uma mudança profunda de mentalidade, porque tira o foco da dependência de talentos raros e coloca na força do sistema. E
Sistemas bem construídos são mais confiáveis do que indivíduos isolados. Existe uma história que ilustra isso com clareza. Quando Ford começou a expandir sua produção, ele percebeu que a rotatividade de funcionários era alta. O trabalho repetitivo causava desgaste e desmotivação. Em vez de ignorar isso, ele ajustou o sistema. Aumentou salários, reduziu jornadas e criou condições que mantinham o processo funcionando com estabilidade. Isso não foi apenas uma decisão humanitária. Foi estratégica. Porque um sistema só escala de forma consistente quando as pessoas dentro dele conseguem sustentá-lo. Enquanto isso, a maioria continua presa em um padrão limitado. Trabalha mais, tenta aumentar, ainda assume mais responsabilidades, mas nunca constrói algo que funcione sem sua presença constante. E isso cria uma ilusão de crescimento. A pessoa ganha mais, mas continua dependente do próprio esforço. E dependência de esforço não é riqueza. É apenas um nível mais alto de trabalho. Ford rompeu esse ciclo ao construir um sistema que funcionava independentemente dele. E quando isso acontece, algo muda definitivamente. O dinheiro deixa de ser limitado pelo tempo. Passa a ser limitado apenas pela capacidade de expansão do sistema. E isso abre um novo tipo de jogo. Um jogo onde crescimento não depende de trabalhar mais horas, mas de melhorar e ampliar a estrutura existente. Essa é a quarta camada do método. Entender que riqueza real exige escala. E escala exige desapego do controle direto, construção de processos replicáveis e capacidade de organizar pessoas dentro de um sistema eficiente. Não é simples, não é rápido. Mas é isso que transforma esforço em multiplicação. No final, a pergunta não é quanto você consegue produzir sozinho. A pergunta é quantas vezes o que você construiu pode ser repetido sem você. Porque é nessa repetição organizada que a riqueza começa a ganhar forma. E quem entende isso deixa de buscar apenas mais trabalho e começa a construir algo que trabalha por ele. Capítulo 5, menos controle. Por que ganhar dinheiro é fácil comparado a NSO? Perder. Existe uma fase na construção de riqueza que quase ninguém respeita. A fase depois que o dinheiro começa a entrar. Porque até esse ponto tudo parece claro. Trabalhar, construir, melhorar, crescer. Mas, quando o dinheiro finalmente aparece, um novo problema surge. E esse problema é mais silencioso e mais perigoso do que a escassez inicial. É a perda de controle. Henry Ford entendeu isso de forma profunda. Ele percebeu que ganhar dinheiro não era o maior desafio. O verdadeiro desafio era manter e expandir sem perder a estrutura que tornou aquilo possível. Ao longo da história, é possível encontrar inúmeros exemplos de pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam quase tudo. Empresários que cresceram rápido e colapsaram. Profissionais que atingiram altos níveis de renda e voltaram ao ponto inicial. E o padrão por trás disso é sempre semelhante. O crescimento acontece antes da estrutura de controle estar pronta. E quando isso acontece, o dinheiro entra em um sistema frágil. E sistemas frágeis não sustentam riqueza. Eles apenas aceleram o colapso. Ford construiu sua operação com uma obsessão que poucos tinham: controle. Controle de custos, de processos, de produção, de distribuição. Cada detalhe era observado, medido e ajustado. E isso não era excesso de rigor, era estratégia. Porque sem controle não existe previsibilidade. E sem previsibilidade, não existe expansão segura. Ford não queria apenas crescer. Ele queria crescer sem perder o que já tinha construído. E isso exige um nível de disciplina que vai contra o comportamento natural da maioria. Enquanto muitos, ao começarem a ganhar mais, relaxam o controle, Ford fazia o oposto. Ele apertava. Ele analisava ainda mais, porque entendia que quanto maior o sistema, maior o impacto de pequenos erros. Um desperdício pequeno em um sistema pequeno é irrelevante, mas o mesmo desperdício, em escala, se torna enorme. E essa é uma das razões pelas quais tantos negócios
quebram ao crescer. Eles não ajustam o nível de controle à medida que expandem. Existe um momento específico onde isso fica evidente. Quando Ford começou a produzir em larga escala, ele percebeu que pequenos desvios no processo geravam grandes perdas acumuladas. E, em vez de ignorar isso, ele criou mecanismos para identificar, corrigir e prevenir esses desvios. Isso tornou sua operação mais estável, mais eficiente e mais lucrativa. Enquanto outros cresciam e perdiam margem, Ford crescia e aumentava sua eficiência. Outro ponto importante é a forma como ele lidava com o próprio dinheiro. Ford não tratava lucro como algo a ser imediatamente consumido. Ele tratava como recurso estratégico. Cada ganho era analisado em função do impacto que poderia gerar no sistema. Isso criava um ciclo poderoso. O dinheiro fortalecia o sistema gerava mais dinheiro, e esse ciclo se repetia com consistência. Enquanto isso, a maioria opera de forma oposta. O dinheiro entra e é imediatamente convertido em consumo, e isso quebra o ciclo antes que ele possa se consolidar. Existe uma diferença clara aqui. Quem constrói riqueza vê o dinheiro como ferramenta. Quem não constrói vê o dinheiro como recompensa. E essa diferença define tudo. Porque ferramenta é usada com intenção. Recompensa é consumida com emoção. Ford operava com intenção. Cada decisão financeira era pensada em termos de estrutura, crescimento e continuidade. Isso não significa que ele não desfrutava dos resultados. Significa que ele sabia o momento certo para isso. Existe uma história que revela esse padrão com clareza. Em determinados momentos de crescimento, Ford poderia ter expandido mais rápido, assumindo mais riscos e buscando ganhos imediatos maiores. Mas ele escolheu crescer com controle. Escolheu manter margens saudáveis, processos organizados e estrutura sólida. Isso fez com que seu crescimento parecesse mais lento em alguns períodos, mas garantiu algo que poucos conseguem: sustentabilidade. E quando o mercado mudava, ele estava preparado. Enquanto outros quebravam, ele continuava. Enquanto isso, a maioria continua presa em um comportamento previsível. Ganha mais, gasta mais, perde controle, se desorganiza, e quando surgem problemas, não tem estrutura para lidar. E isso não acontece por falta de inteligência. Acontece por falta de disciplina estrutural. Porque controlar exige atenção constante, exige desconforto, exige dizer não para decisões que parecem boas no curto prazo, mas são ruins no longo. Ford construiu sua riqueza protegendo aquilo que construía. Ele não apenas avançava, ele consolidava. E isso cria uma base que suporta crescimento contínuo, porque cada novo nível é sustentado pelo nível anterior. Enquanto muitos constroem em terreno instável, ele construía em camadas sólidas. E isso faz toda a diferença quando o tempo passa. Essa é a quinta camada do método. Entender que ganhar dinheiro é apenas o começo. O que define o resultado final é a capacidade de manter controle enquanto cresce. E isso exige uma mudança de mentalidade. O foco deixa de ser apenas ganhar mais e passa a ser estruturar melhor. Porque no final, quem não controla perde. E quem controla, acumula. Capítulo 6. Alavancagem. O momento em que o esforço deixa de ser linear. Existe um limite invisível que separa quem trabalha duro de quem constrói riqueza real. Esse limite não é físico, não é intelectual e nem depende apenas de oportunidade. Ele está na forma como o esforço se transforma em resultado. Henry Ford rompeu esse limite quando entendeu que não existe riqueza sustentável baseada apenas em esforço direto. Porque esforço direto é linear. Você trabalha 1 hora e recebe proporcionalmente por 1 hora. Você trabalha 10 horas e recebe proporcionalmente por 10. Mas riqueza de verdade não cresce assim. Riqueza cresce quando o esforço começa a ser multiplicado por sistemas, pessoas, processos e estruturas. E esse é o ponto onde a lógica de Ford se torna decisiva. Antes de Ford aplicar esse princípio em larga escala, ele já percebia uma limitação clara no modelo tradicional de trabalho.
Não importa o quanto uma pessoa se dedique, existe um teto natural de produção individual. Esse teto não é apenas físico, mas também mental e operacional. Chega a um ponto onde mais esforço não gera mais resultado proporcional. E a maioria das pessoas vive exatamente nesse limite sem perceber. Trabalham cada vez mais, mas continuam dentro do mesmo modelo de troca direta de tempo por dinheiro. Ford entendeu que para sair desse limite era necessário mudar a forma como o esforço era convertido em resultado. A grande virada aconteceu quando ele começou a estruturar seu sistema de produção de forma que o esforço deixasse de ser individual e passasse a ser coletivo e organizado. Isso significa que o resultado final não dependia mais de uma única pessoa, mas da soma de várias partes funcionando em conjunto dentro de um sistema bem desenhado. E isso muda completamente a lógica de crescimento. Porque quando o esforço é individual, o crescimento é limitado. Quando o esforço é estruturado, o crescimento pode ser multiplicado. Ford não criou apenas uma linha de montagem. Ele criou um mecanismo de alavancagem operacional. Cada pessoa dentro do sistema realizava uma parte específica do processo. Isso eliminava a necessidade de habilidades extremamente complexas em cada etapa e aumentava a eficiência geral. O resultado disso foi uma explosão na capacidade produtiva. Mas o ponto mais importante não é a produção em si, é o conceito por trás disso. Ford entendeu que o verdadeiro poder não está em fazer tudo sozinho, mas em desenhar sistemas onde outros possam produzir valor dentro de uma estrutura organizada. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas falha. Elas continuam presas na ideia de que precisam fazer tudo para crescer, e isso cria um teto invisível. Porque quanto mais responsabilidades uma pessoa acumula, mais limitada ela se torna. Ford fez o contrário. Ele começou a distribuir funções dentro de um sistema controlado. E isso permitiu que o resultado crescesse sem depender do aumento proporcional do esforço dele mesmo. Outro elemento essencial da alavancagem no método de Ford foi o uso do tempo. Ele entendeu que tempo não deveria ser usado apenas para produzir diretamente, mas para construir mecanismos que produzissem continuamente. Isso significa que uma decisão bem estruturada hoje poderia gerar resultados por anos. E isso muda completamente a forma de pensar sobre trabalho, porque o foco deixa de ser apenas o presente e passa a ser o acúmulo de estruturas que continuam gerando valor no futuro. Enquanto isso, a maioria das pessoas continua operando sem alavancagem. Trabalha mais para ganhar mais, mas não constrói nada que funcione sem sua presença constante. E isso cria uma dependência direta do próprio esforço. É uma prisão invisível. Porque mesmo com renda crescente, a liberdade não aumenta. Ford rompeu essa lógica ao criar sistemas que não dependiam exclusivamente dele. E isso é o que transforma um operador em um construtor de riqueza. Existe uma história importante que ilustra esse princípio. Ao expandir sua produção, Ford percebeu que algumas partes do processo poderiam ser otimizadas para gerar mais resultado com menos intervenção direta. Em vez de insistir em fazer tudo manualmente ou de forma centralizada, ele redesenhou o sistema para que cada etapa tivesse autonomia dentro de regras claras. Isso permitiu que a produção crescesse sem aumentar proporcionalmente a complexidade de gestão. E isso é alavancagem na prática. Menos esforço direto, mais resultado indireto. Enquanto isso, a maioria continua tentando resolver problemas adicionando mais esforço pessoal. Trabalha mais horas, assume mais tarefas, tenta fazer mais coisas ao mesmo tempo. Mas isso não cria alavancagem. Cria desgaste. Porque esforço sem estrutura apenas acelera o esgotamento. Ford percebeu que a verdadeira riqueza não vem de fazer mais, mas de fazer com que outros sistemas façam mais por você dentro de um desenho bem estruturado. Esse é o ponto central dessa camada do método. A alavancagem não é sobre trabalhar menos, é sobre fazer o trabalho produzir mais impacto por unidade de esforço. E isso só acontece quando existe estrutura,
organização e replicação. Sem isso, o esforço continua sendo limitado pelo indivíduo. Com isso, o esforço se multiplica através do sistema. No final, a diferença entre quem permanece no mesmo lugar e quem constrói riqueza não está apenas no quanto trabalha, mas em como transforma o trabalho em algo que continua gerando resultado mesmo quando ele não está diretamente envolvido. Ford entendeu isso e aplicou de forma radical. E é exatamente isso que separa crescimento linear de crescimento exponencial. Capítulo 7. Menos deciso estratégica. O poder de escolher. O que Nebro fazer. Existe um tipo de inteligência que quase nunca é associada à riqueza, mas que determina silenciosamente quem cresce e quem permanece estagnado. Não é a inteligência de ganhar mais, nem a de trabalhar mais, nem a de identificar oportunidades óbvias. É a inteligência de escolha. Mas, especificamente, a capacidade de decidir o que não fazer. Henry Ford entendeu isso em um nível que a maioria das pessoas nunca alcança, porque enquanto muitos focam em adicionar possibilidades, ele focava em eliminar distrações estratégicas. E essa diferença muda completamente o rumo de qualquer construção financeira. No início da trajetória de Ford, como em qualquer processo de construção real, existiam inúmeras possibilidades, novos produtos, novas ideias, novas direções, novas oportunidades de expansão. E o comportamento natural da maioria das pessoas nesse estágio é tentar abraçar tudo. Existe uma sensação de que quanto mais caminhos forem seguidos ao mesmo tempo, maior a chance de sucesso. Mas na prática, isso gera exatamente o oposto. Gera dispersão. E dispersão é uma das maiores inimigas da riqueza, porque ela dilui energia, dilui foco e dilui resultado. Ford percebeu que crescimento não vinha da quantidade de coisas que ele poderia fazer, mas da clareza sobre aquilo que deveria ser ignorado. E isso exige maturidade estratégica. Porque dizer sim para tudo parece produtivo, parece ambicioso, parece inteligente, mas na realidade cria sistemas confusos, difíceis de controlar e impossíveis de escalar com eficiência. Ford começou a construir seu império, eliminando tudo que não contribuía diretamente para o objetivo central do sistema que ele estava criando. Essa mentalidade ficou evidente em várias decisões ao longo da expansão de sua produção. Em vez de diversificar precocemente, ele aprofundou. Em vez de multiplicar complexidade, ele reduziu variáveis. Em vez de perseguir todas as oportunidades possíveis, ele escolheu poucas direções e as levou até o extremo da eficiência. E isso criou uma vantagem invisível, mas extremamente poderosa. Enquanto concorrentes tentavam fazer muitas coisas medianamente bem, Ford fazia poucas coisas de forma extremamente eficiente. Existe um ponto crítico aqui que define o resultado final de qualquer trajetória financeira. A maioria das pessoas não fracassa por fazer algo errado. Elas fracassam por fazer coisas demais ao mesmo tempo. Cada nova decisão abre uma nova frente de esforço. Cada nova frente exige atenção, energia e recursos. E quando isso não é controlado, o sistema começa a se fragmentar. Ford entendeu que riqueza não cresce em sistemas fragmentados. Ela cresce em sistemas concentrados. Essa concentração estratégica não significa limitação. Significa profundidade. Significa escolher uma direção clara e construir tudo ao redor dela com consistência. Ford não estava limitado em visão. Ele estava focado em execução. E essa distinção é fundamental, porque muitas pessoas confundem foco com falta de ambição. Mas na realidade, foco é o que permite que a ambição se torne realidade. Outro ponto importante é que toda decisão de não fazer algo carrega um custo invisível. Abrir mão de oportunidades parece, no curto prazo, perda. Mas na prática, é proteção de energia estratégica. Ford sabia que cada desvio de foco tinha um preço. E esse preço não era apenas tempo, mas também profundidade de execução. Quanto mais caminhos diferentes uma pessoa tenta seguir,
menos profundidade ela constrói em cada um deles. E riqueza real exige profundidade. Existe uma história dentro da lógica de expansão de Ford que mostra isso de forma clara. Em determinados momentos, ele poderia ter expandido para outras áreas de forma mais agressiva e imediata. Poderia ter buscado diversificação ampla e rápida, mas ele escolheu consolidar primeiro o sistema que já tinha. Ele fortaleceu o que já funcionava antes de abrir novas frentes. Isso fez com que seu crescimento fosse mais sólido e menos vulnerável a oscilações externas. Enquanto outros se expunham em múltiplas direções, sem domínio profundo de nenhuma, Ford construía domínio absoluto sobre o que já tinha. Enquanto isso, a maioria das pessoas opera exatamente ao contrário. Ao invés de consolidar, tenta expandir cedo demais. Ao invés de dominar uma área, tenta atuar em várias ao mesmo tempo. Ao invés de aprofundar, superficializa. E isso cria uma ilusão de progresso. A pessoa sente que está avançando porque está fazendo muitas coisas, mas na realidade não está construindo base sólida em nenhuma delas. E sem base sólida, qualquer crescimento é frágil. Ford demonstrou que riqueza não é apenas sobre oportunidade, é sobre disciplina de escolha. E essa disciplina é o que permite que a energia seja concentrada onde realmente importa. Porque no final, não é a quantidade de decisões que define o resultado, mas a qualidade das decisões que foram recusadas. Cada não estratégico constrói espaço para um sim mais forte no futuro. Essa é a sétima camada do método. Entender que riqueza não nasce apenas do que você faz, mas principalmente do que você decide não fazer. E quando essa lógica se instala, o jogo muda. Porque o crescimento deixa de ser um acúmulo caótico de esforços e passa a ser uma construção direcionada, consistente e extremamente difícil de ser interrompida. Capítulo 8 minus o efeito acumulado, porque a riqueza não nasce de um momento, mas de uma repetição invisível. Existe uma ilusão que destrói mais trajetórias financeiras do que qualquer erro técnico ou falta de oportunidade. A ilusão de que riqueza é resultado de um grande evento isolado, uma ideia, um investimento, uma decisão ou um momento de sorte que muda tudo de uma vez. Mas Henry Ford nunca operou dentro dessa lógica. E é exatamente por isso que ele conseguiu construir algo que não apenas cresceu, mas permaneceu. O que ele entendeu, e que a maioria ignora, é que riqueza não nasce de um único movimento. Ela nasce do acúmulo de pequenos movimentos consistentes que, com o tempo, se tornam irreversíveis. No início da trajetória de Ford, nada parecia extraordinário. Não havia um salto repentino, não havia uma mudança dramática da noite para o dia, e não havia um momento mágico de transformação. O que existia era repetição, testes contínuos, ajustes constantes, melhorias pequenas, quase visíveis. E é exatamente isso que a maioria não consegue enxergar, porque o cérebro humano tende a buscar eventos marcantes, enquanto o crescimento real acontece em camadas silenciosas. Ford construiu seu sistema exatamente assim. Uma melhoria por vez, uma decisão por vez, um ajuste por vez. Existe um ponto fundamental aqui que muda completamente a forma de entender riqueza. O resultado financeiro de alguém não é definido pelo que essa pessoa faz ocasionalmente, mas pelo que ela repete constantemente. E essa repetição cria um efeito acumulado. No começo, ele é imperceptível. Depois, ele começa a se tornar visível. E em determinado momento, ele se torna dominante. Ford entendeu isso antes da maioria porque ele não observava apenas resultados finais. Ele observava processos ao longo do tempo. Enquanto outros buscavam soluções rápidas, Ford construía sistemas que melhoravam gradualmente. E essa melhoria contínua, mesmo que pequena, tinha um impacto gigantesco quando observada em escala. Uma pequena otimização no processo de produção, quando repetida milhares de vezes, se transforma em uma vantagem massiva, uma pequena redução de desperdício, quando
aplicada continuamente, se transforma em lucro significativo. Uma pequena melhoria de eficiência, quando acumulada ao longo do tempo, se transforma em domínio de mercado. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas se perde. Elas subestimam o pequeno porque ele não gera impacto imediato. Mas riqueza não é construída no impacto imediato. Ela é construída na repetição estratégica. Ford não precisava de grandes saltos constantes. Ele precisava de um sistema que melhorasse um pouco todos os dias, de forma consistente. E isso cria um tipo de crescimento que parece lento no início, mas que se torna exponencial com o tempo. Existe uma diferença profunda entre crescimento visível e crescimento real. Crescimento visível é aquele que chama a atenção rapidamente. Crescimento real é aquele que se acumula silenciosamente, até se tornar impossível de ignorar. Ford operava no segundo tipo. Enquanto muitos se preocupavam com resultados imediatos, ele se preocupava com consistência, porque ele entendia que consistência cria inevitabilidade, e inevitabilidade é o que separa a tentativa de resultado. Ao longo da expansão de seu sistema, Ford percebeu que cada melhoria interna, por menor que fosse, se multiplicava através da escala. Isso significa que qualquer ganho de eficiência não era aplicado apenas uma vez, mas repetido continuamente em cada ciclo de produção. E isso transforma completamente o impacto de pequenas decisões. O que parece irrelevante no curto prazo se torna decisivo no longo prazo. E essa é uma das verdades mais importantes sobre construção de riqueza. Enquanto isso, a maioria das pessoas continua presa em um comportamento oposto. Elas buscam mudanças drásticas, tentam encontrar atalhos, soluções rápidas e resultados imediatos, mas ignoram o poder da repetição. Mudam de direção constantemente, abandonam processos antes que eles amadureçam e não permitem que o efeito acumulado aconteça. E isso cria uma vida financeira instável, onde nada se consolida de verdade. Ford fez exatamente o contrário. Ele manteve consistência. Ele refinou processos ao invés de abandoná-los. Ele ajustava, melhorava e repetia. E com o tempo, isso criou uma estrutura extremamente robusta. Uma estrutura onde cada pequena melhoria anterior se somava à próxima, criando um efeito de construção contínua. E quando isso acontece, o crescimento deixa de depender de esforço intenso e passa a depender de manutenção inteligente. Existe uma história dentro da lógica da Ford Motor Company que exemplifica isso com clareza. Muitas das melhorias que aumentaram a eficiência da produção não vieram de grandes invenções isoladas, mas de pequenas observações feitas ao longo do tempo. Ajustes no fluxo de trabalho, reorganização de etapas, eliminação de movimentos desnecessários. Nada disso parecia revolucionário isoladamente, mas acumulado, isso transformou completamente a capacidade produtiva da empresa. Enquanto isso, a maioria das pessoas continua esperando o grande momento, a grande ideia, a grande virada. E enquanto esperam, não constroem nada consistente, porque ignoram que o verdadeiro crescimento acontece no invisível, no repetido, no ajustado, no contínuo. Ford não construiu riqueza com um evento. Ele construiu com milhares de pequenos eventos alinhados na mesma direção. Essa é a 8ª camada do método. Entender que riqueza não é resultado de um ponto de virada, mas de um processo de acúmulo. E quando essa lógica é compreendida, tudo muda. Porque o foco deixa de ser encontrar a grande oportunidade e passa a ser construir pequenas melhorias que, repetidas ao longo do tempo, se tornam uma força impossível de ser ignorada. Capítulo 9. Gnosis Disciplina Estrutural. O preço oculto que separa quem sobrevive de quem constrói. Existe uma verdade desconfortável sobre riqueza que quase ninguém quer encarar. Não é falta de ideia, não é falta de oportunidade, e não é falta de talento que separa quem constrói de quem permanece no mesmo lugar. É a capacidade de sustentar decisões difíceis por tempo suficiente para que elas virem estrutura. Henry Ford entendeu isso de forma prática, não teórica. Ele percebeu que o problema não era apenas começar algo grande,
mas continuar sustentando aquilo quando o entusiasmo inicial desaparece e a realidade começa a cobrar consistência. E é exatamente nesse ponto que a maioria falha. No início de qualquer trajetória, tudo parece possível. As ideias parecem fortes, a motivação parece suficiente e o futuro parece aberto. Mas existe uma fase que vem depois, silenciosa e inevitável, onde o resultado ainda não chegou, o esforço já é alto e a dúvida começa a aparecer. Essa é a fase onde a disciplina estrutural se revela. Ford não construiu seu sistema ignorando essa fase. Ele construiu entendendo que ela sempre viria. E mais importante, ele entendeu que é exatamente nela que a maioria desiste, muda de direção ou começa a enfraquecer as próprias decisões. Disciplina estrutural não é sobre fazer o que é fácil. É sobre manter o que foi decidido quando o custo emocional começa a aparecer. E isso é muito diferente de disciplina motivacional. Motivação depende de estado emocional. Disciplina estrutural depende de sistema interno. Ford não dependia de vontade momentânea para continuar. Ele criava estruturas que o forçavam a continuar. Processos definidos, padrões claros, organização rígida e decisões que não eram refeitas a cada dificuldade. Isso criava estabilidade mesmo em momentos de pressão. Enquanto muitas pessoas operam no improviso, Ford operava na repetição organizada. Isso significa que ele não decidia novamente o tempo todo o que fazer. Ele já tinha decidido. E isso reduz o desgaste mental e aumenta a consistência operacional. A maioria das pessoas perde energia porque está sempre reavaliando tudo, sempre mudando, sempre ajustando sem critério. E isso cria um padrão de instabilidade que impede qualquer crescimento sólido. Existe um ponto importante aqui que precisa ser entendido com clareza. Riqueza não exige apenas ação. Ela exige continuidade da ação correta. E continuidade é exatamente onde a disciplina estrutural entra. Ford não era alguém que fazia muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Ele era alguém que sustentava o que funcionava tempo suficiente para que aquilo gerasse resultado acumulado. E isso parece simples, mas é extremamente raro, porque o comportamento natural das pessoas é abandonar cedo demais ou mudar cedo demais. Ao longo da construção de seu sistema, Ford enfrentou pressões constantes. Pressão por resultados mais rápidos, por expansão mais agressiva, por mudanças estratégicas frequentes. Mas ele não cedeu a esse tipo de instabilidade. Ele manteve o foco na estrutura que estava funcionando. E isso permitiu que o sistema amadurecesse. Porque sistemas não atingem eficiência máxima no início. Eles precisam de tempo, ajustes e repetição para atingirem estabilidade real. E disciplina estrutural é o que garante que esse processo não seja interrompido antes da maturação. Enquanto isso, a maioria das pessoas constrói algo e abandona no meio do processo. Mudam de ideia quando não veem resultado imediato. Trocam de estratégia quando surge dificuldade. E isso cria um ciclo infinito de recomeços. E recomeçar constantemente impede qualquer acúmulo real. Porque cada novo começo exige tempo de adaptação, aprendizado e ajuste. Ford evitou esse ciclo ao criar continuidade. Ele ajustava o sistema sem abandonar o sistema. Existe uma história que ilustra esse comportamento dentro da trajetória dele. Em fases críticas de expansão, quando o sistema ainda não estava completamente estabilizado, Ford manteve o foco, mesmo sob pressão externa. Ele não interrompeu processos centrais para perseguir soluções rápidas. Ele manteve a estrutura funcionando enquanto fazia ajustes internos. E isso é um detalhe fundamental, porque muitas pessoas, ao enfrentar pressão, destroem exatamente aquilo que estava começando a funcionar. Ford fazia o contrário. Ele protegia o que já funcionava enquanto melhorava o restante. Esse tipo de disciplina cria um efeito acumulado extremamente poderoso, porque cada decisão consistente fortalece a anterior. Cada ciclo completado reforça o sistema. E com o tempo, isso cria algo que deixa de depender de esforço intenso. Passa a depender apenas de manutenção. E sistemas que dependem de manutenção são muito mais fortes do que sistemas que dependem de motivação constante.
Enquanto isso, a maioria continua presa em um padrão instável. Começa, para, recomeça, ajusta, muda, abandona. E esse ciclo impede qualquer consolidação real. Não porque falta capacidade, mas porque falta continuidade. Ford entendeu que riqueza não é construída em explosões de esforço, mas em constância estratégica. E constância exige disciplina que não depende do estado emocional do momento. Essa é a nona camada do método. Entender que o que sustenta a riqueza não é apenas ação, mas a capacidade de manter a ação correta mesmo quando o contexto pressiona por mudança. E quando essa lógica é aplicada, algo muda profundamente. O crescimento deixa de ser instável e passa a ser acumulativo. E o acumulativo, ao longo do tempo, se torna inevitável. Capítulo 10. Mas a consolidação final. Porque quem entende o sistema NZO compete, domina. Existe um ponto na construção de riqueza onde a lógica de esforço individual deixa de ser suficiente para explicar o resultado. Um ponto onde não se trata mais de trabalhar mais, nem de ser mais inteligente, nem de estar no lugar certo na hora certa. Trata-se de algo mais profundo. Trata-se de ter construído um sistema tão bem estruturado que ele começa a operar com uma vantagem acumulada contra qualquer forma de tentativa isolada de competição. Henry Ford chegou exatamente nesse ponto. E quando ele chegou, o jogo deixou de ser sobre esforço. Passou a ser sobre domínio estrutural. No início, Ford era apenas mais um entre muitos tentando encontrar espaço em um mercado em formação. Mas ao longo do tempo, enquanto outros disputavam posições, ele estava construindo algo diferente. Ele não estava apenas vendendo carros. Ele estava organizando um sistema inteiro de produção, distribuição, eficiência e repetição. E quando esse sistema amadureceu, a competição deixou de ser direta. Porque competir contra um sistema consolidado não é o mesmo que competir contra um indivíduo. Um indivíduo cansa. Um sistema continua. Esse é o ponto que encerra toda a lógica do método de Ford. Não se trata mais de ganhar mais dinheiro, nem de trabalhar de forma mais eficiente. Trata-se de construir algo que reduza a importância do esforço isolado ao longo do tempo. E isso acontece quando todas as camadas anteriores se unem. Compreensão do sistema, controle financeiro, simplificação operacional, escala, alavancagem, decisões estratégicas, efeito acumulado e disciplina estrutural. Quando essas camadas se estabilizam, o resultado deixa de depender de momentos. Ele passa a depender de estrutura. Ford não era apenas um operador eficiente, ele era um construtor de sistemas, e isso muda completamente o nível do jogo. Porque operadores competem, construtores dominam, operadores dependem de esforço constante, construtores dependem de estrutura já criada. E essa diferença define quem permanece vulnerável e quem alcança estabilidade financeira real. Ford entendeu que riqueza não é apenas acumulação de dinheiro, é a acumulação de capacidade estrutural de gerar dinheiro de forma contínua. Existe um erro comum que impede muitas pessoas de chegar nesse nível. Elas acreditam que crescimento significa sempre fazer mais. Mais trabalho, mais projetos, mais ideias, mais esforço. Mas Ford demonstrou o oposto. Crescimento real acontece quando o sistema começa a produzir, mas sem exigir mais do operador. Quando a estrutura começa a carregar parte do peso. Quando o processo começa a funcionar de forma independente da presença constante de quem o criou. Esse é o ponto onde o jogo muda completamente. Porque a partir daqui o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Cada dia que passa não exige mais esforço adicional na mesma proporção. Ele apenas fortalece o que já foi construído. E isso cria um efeito que não pode ser facilmente interrompido. Porque enquanto sistemas frágeis dependem de esforço contínuo, sistemas consolidados dependem apenas de manutenção mínima para continuar crescendo. Ford alcançou esse nível ao transformar sua operação em algo previsível, repetível e ajustado, continuamente com base em eficiência.
E isso gerou uma consequência inevitável. Ele não precisava mais competir no mesmo nível que os outros, porque a estrutura que ele construiu já operava em uma escala diferente. Enquanto outros lutavam para vender mais unidades, ele já operava com vantagem de custo, eficiência e distribuição. Outro ponto importante é que esse tipo de domínio não acontece por acaso. Ele é resultado direto da soma de todas as decisões anteriores. Cada camada construída no método não serve isoladamente. Elas se acumulam, e quando se acumulam por tempo suficiente, criam algo que se torna difícil de ser replicado, porque não é apenas uma ideia, é um conjunto de decisões, ajustes, estruturas e repetições que se reforçam mutuamente. Enquanto isso, a maioria das pessoas continua presa em um ciclo diferente. Elas tentam competir diretamente com outros indivíduos. Tentam vencer no esforço, na velocidade ou na quantidade de trabalho, mas ignoram que estão competindo contra sistemas que já têm vantagem estrutural. E isso cria uma sensação constante de esforço sem resultado proporcional. Ford não entrou nesse tipo de competição. Ele saiu dela ao construir algo que não precisava mais depender de comparação direta. Existe uma história implícita em toda a expansão da Ford Motor Company que revela isso. Em determinado momento, a escala e a eficiência da operação tornaram o modelo tão dominante que concorrentes não estavam mais competindo diretamente no mesmo nível. Eles estavam tentando alcançar um padrão que já havia sido estabelecido e otimizado ao longo do tempo. E isso cria uma barreira invisível, porque quanto mais um sistema amadurece, mais difícil se torna competir com ele, sem ter passado pelo mesmo processo de construção. Essa é a lógica final do método de Ford. Domínio não vem de vencer cada disputa individual, vem de construir algo que reduz a relevância da disputa. E isso só acontece quando todas as etapas anteriores são aplicadas de forma consistente até se tornarem estrutura. Não é sobre um momento. Não é sobre uma decisão isolada. É sobre um sistema inteiro funcionando de forma coordenada ao longo do tempo. No fim, o que Ford construiu não foi apenas uma empresa. Foi uma lógica, uma forma de organizar esforço, tempo, pessoas e processos de maneira que o resultado deixasse de ser limitado pelo indivíduo e passasse a ser sustentado pela estrutura. E quando isso acontece, o conceito de competição muda, porque quem opera dentro de um sistema consolidado não está mais apenas reagindo ao mercado, está moldando o próprio nível do jogo. Essa é a última camada do método. Entender que riqueza real não é apenas sobre crescer dentro do sistema. É sobre construir um sistema tão forte que ele redefine as regras do crescimento. E quando esse ponto é atingido, o esforço deixa de ser sobre sobrevivência ou avanço individual, passa a ser sobre manutenção de uma estrutura que já opera em vantagem contínua. Quando você olha para todo o método de Henry Ford em sequência, o que aparece não é uma história sobre carros, nem sobre uma empresa que cresceu. O que aparece é um padrão. Um sistema mental que transforma a forma como alguém enxerga dinheiro, trabalho e construção de riqueza. Ford não venceu porque fez algo extraordinário em um único momento. Ele venceu porque transformou decisões comuns em estrutura acumulada. E isso muda tudo. Porque, no final, a maioria das pessoas continua esperando o momento certo, esperando a ideia certa, esperando a oportunidade perfeita. Mas o que Ford mostrou é que o jogo não começa quando tudo está pronto. O jogo começa quando você entende o que precisa ser construído, mesmo sem garantias imediatas. E a diferença entre quem chega lá e quem fica no meio do caminho quase nunca está na capacidade, está na continuidade. A maioria desiste cedo demais, ajusta demais, muda demais, ou simplesmente nunca constrói nada que continue funcionando sem esforço constante. E é por isso que o método de Ford não é apenas sobre negócios. É sobre comportamento. É sobre disciplina invisível. É sobre estrutura mental aplicada no mundo real. Porque riqueza não responde à intenção, responde a sistema.
E talvez essa seja a parte mais importante de tudo isso. Não é o quanto você sabe que muda a sua vida financeira. É o quanto do que você sabe você consegue transformar em estrutura que continua funcionando quando você não está motivado. Ford entendeu isso. E foi exatamente isso que separou ele de todos os outros. Se esse vídeo fez sentido para você, isso não é o final da jornada. É só o começo de uma nova forma de enxergar o jogo. Porque quem entende o sistema nunca mais compete da mesma forma. Começa a construir em outro nível. Agora me diz uma coisa. Você está tentando ganhar dinheiro ou está construindo algo que continua gerando dinheiro sem depender de você o tempo todo? Pensa nisso com calma. Se esse tipo de conteúdo abriu sua mente de alguma forma, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda esse conhecimento chegar em mais pessoas que também estão tentando entender como o jogo realmente funciona. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, porque os próximos vídeos vão continuar exatamente nessa linha, desmontando ilusões e revelando os bastidores reais da construção de riqueza. E o próximo vídeo que aparece na sua tela vai te mostrar algo ainda mais profundo sobre dinheiro, comportamento e os padrões invisíveis que mantêm a maioria das pessoas presa no mesmo lugar.